Papo mais que reto, Pastor Ronaldo, da Congregação Presbiteriana Monte Moriá. Quero aproveitar, não sei o horário que você vai olhar esta gravação, para desejar, se for pela manhã, um bom dia. Se for à tarde, uma boa tarde. Se for à noite, uma boa noite, ok? Mas receba a nossa acolhida fraternal. Ontem, dia 2, celebramos o Domingo de Ramos, uma data muito importante para a vida do cristianismo, né? É um dia onde rememoramos a entrada de Jesus Cristo de forma triunfal em Jerusalém, ele montado no seu jumentinho, né? E onde o povo, com a palma de ramos em sua mão, gritava: Hosana, aquele que veio em nome do Senhor. Então aproveitamos para celebrar. E foi muito importante para nós. Olhamos pelo aspecto histórico, mas também teológico, né? E hoje nós queremos reproduzir de uma forma mais condensada o que ontem no culto nós levamos para os irmãos, os que estavam presentes no culto, né? No culto vespertino das 18h30. E eu quero dizer que é muito importante estarmos juntos, celebrando, né? No dia do Senhor, o Senhor da vida. É isso mesmo. Então, todos os domingos pela manhã, nós temos 9 horas a nossa escola bíblica dominical e à noite o nosso culto vespertino, né? Que é às 18h30. Você que me assiste neste momento é meu convidado. Não só você, mas a sua família ou quem você queira também levar, se você for assistir conosco, participar conosco do culto dominical, ok? Mas também às quintas-feiras, às 19h30, nós temos o nosso encontro de oração com a palavra. Que palavra? Do pastor Ronaldo? Não, palavra de Deus. É um momento onde estudamos a palavra de Deus de uma forma mais sistemática, né? De uma forma sistematizada. Então, acontece às quintas-feiras, às 19h30. Também seja nosso convidado já, tá bom? Você, sua família, as pessoas que você queira levar para estar conosco. Então, que tudo seja para a maior glória de Deus. Que tudo seja para a honra e louvor do Eterno. Não deste que fala com você nesse momento, não. A glória é para o Senhor, o Eterno. E ouso a dizer as mesmas palavras de João Batista, que eu diminua, que Cristo continue a crescer na tua vida, na vida de todos os que escutam o nosso Papo Mais Que Reto, ok? Aproveito aqui para pedir, com a finalidade de ampliarmos mais a transmissão deste Papo Mais Que Reto, que outras pessoas possam assistir. Aproveito para pedir para que você dê o seu like, o seu joinha, seu gostei, faça seu comentário. É muito fácil. Se você estiver olhando pelo YouTube, né? Não dê o seu joinha só lá no Facebook. Não dê o seu joinha só no Facebook, não. Tá? Vá, acompanhe o direcionamento do Facebook para o YouTube. E lá você dá o seu ok, seu joinha, faz seus comentários, segundo você achar pertinente, ok? Para nós é muito bom, porque você vai estar nos ajudando a ampliar mais o leque de pessoas para assistir o nosso Papo Mais Que Reto, tá? Então, é um privilégio para nós sabermos que você escuta, né, que você vê este vídeo, porque este vídeo tem por finalidade levar a mensagem do Eterno, do nosso Salvador, ok? Não se sinta ofendido em ouvir a palavra de Deus, amém? Então, queridos, vamos para o que nos interessa aqui no Papo Mais Que Reto. A leitura que nós seguimos, né? A leitura foi de Mateus, capítulo 27, dos versículos de 11 a 56.
Mateus 27, de 11 a 56. Leia comigo, caso você já esteja com a sua Bíblia aberta, leia comigo. Se não, você não tem uma Bíblia, escuta a leitura que você também vai compreender, ok? Vamos começar com a leitura. Mateus 27, de 11 a 56. Jesus estava em pé ante o governador e este interrogou, dizendo: És tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Então, naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado de Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve o rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao sair, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificar, repartiram entre si suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o aguardavam. Por cima da sua cabeça puseram escritas suas acusações. Ou melhor, a sua acusação.
este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com escribas e anciãos, escarnecidos, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhes quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhes diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebecido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, lhe deu a beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passavam, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Até aqui, queridos irmãos e irmãs, 13 minutos, né? Já estamos aqui juntos, 10 minutos por aí, em torno de 10 minutos, para a leitura que nós fizemos. E agora vamos para o papo, né? Na verdade, nós já estamos muito próximo, né, do grande evento final da vida de Jesus, né, que é a ressurreição. Né? No domingo agora celebramos o dia de Ramos, ou domingo de Ramos, onde todos gritaram, né, com ramos em suas mãos. Até a estrada onde por Jesus passou em cima da jumentinha, foram espalhados ramos, né? E nós sabemos que a palma de ramos tem um significado muito grande para os primeiros cristãos. Ali implicava nas virtudes daquele que carregavam, né, a palma. Assim, muitos descreviam aqueles que haviam partido desta vida para outra como justos, e colocavam em seus desenhos, né, uma palma de ramos, representando que aquela pessoa era uma pessoa justa, santa, né? Mas o grande problema, queridos, é que naquele domingo, né, naquele dia em que Jesus entra na sua entrada triunfal em Jerusalém, o grande problema é que aqueles que estavam com a palma de ramos em suas mãos, dizendo Hosana, Hosana, aquele que veio, né, em nome do Senhor, e assim prestaram-lhe homenagem, foram os mesmos que também, insuflados
pelos sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres, doutores da lei, para gritarem ali naquele momento em que Jesus está perante a Pôncio Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E assim aconteceu. Pilatos lavou a sua mão, dizendo que não queria ser o culpado pelo julgamento, né, de Jesus, que estava sentenciado pela voz do povo, que era nada mais, nada menos do que crucificar a Jesus. A pior morte, né, a pior morte até então para os judeus, né, até mesmo para os romanos também crucificavam, para os piores criminosos. O pecado capital, né, a pena capital pelo pecado capital era a crucifixão, era pregado o sentenciado sobre uma cruz. E assim fizeram. Eu quero hoje, então, pensar um pouco no texto que nós lemos, né? No texto que nós lemos, que foi um texto até um pouco comprido, né? Muitos versículos, um texto longo. Eu quero pensar no texto que nós acabamos de ler, né? E aqui a perícope começa no versículo 11 dizendo que estava Jesus em pé ante o governador que o interrogou, né? Quem era este governador? Obviamente, se você olhar na sua Bíblia, vai estar aí bem estampado em epígrafe bem forte, né? Jesus perante Pilatos. Quem era então o governador? Era Pilatos, Pôncio Pilatos. Quem foi Pôncio Pilatos, né? Pôncio Pilatos não foi nada mais nada menos do que o governador romano da Judéia. A Judéia devia, né? Por isso que havia uma grande confusão por parte dos judeus. Eles queriam autonomia, queriam isonomia para eles próprios, né? Não queriam ser dependentes de Roma. E os romanos, então, recebia para que eles tivessem a liberdade de culto deles, de expressão deles, não só de culto, mas os trabalhos próprios deles, né? Exigiam, então, até mesmo que os mesmos pagassem impostos. E Pilatos, de certa forma, Pilatos ele era o enviado, o embaixador, o governador, né? O governador romano lá no meio dos judeus, Pôncio Pilatos. E ele, Pôncio Pilatos, ele vai desenvolver o seu governo dos anos 26 da era cristã ao ano 37, né? O que nós chamamos AD, Anno Domini, né? Anno Dominus, né? O ano do Senhor. E este ano corresponde exatamente do ano 26 ao ano 37, corresponde exatamente com o ministério público de Jesus, quando Jesus inicia o seu ministério público. A residência de Pôncio Pilatos era exatamente, a residência oficial ficava exatamente em Cesareia. Porém, Pôncio Pilatos, né, como maioria assim fazem, né, dos governantes, né, a maioria deles, já naquela época era dessa maneira, né, até antes de Jesus era dessa maneira, né, eles compareciam lá no lugar onde eles eram responsáveis, onde eles governavam, né, a faixa territorial, a faixa geográfica. Ele comparecia apenas nas épocas festivas. Era assim que Pôncio Pilatos fazia. Comparecia a Jerusalém apenas nas festas principais, e com a finalidade de manter a ordem. Era dessa maneira que eles faziam. Mas também existem alguns fatos dolorosos, vamos chamar assim, vergonhosos, por parte deste governador chamado Pôncio Pilatos. Isso mesmo. Pôncio Pilatos, ele era uma pessoa impiedosa, era uma pessoa cruel,
que investia, por sinal, né? Ele investia nas lutas pretorianas, né? Nas lutas de gladiadores, né? Ele tinha consigo o espírito de guerreiro, de guerrear, né? Mas de uma forma cruel, ímpia. Ao ponto, queridos, de que eles não gostavam dos galileus, os romanos não tinham muito apreço pelos galileus, ao ponto de que Lucas vem a registrar, lá no capítulo 13, você tem a Bíblia, leia aí conosco, capítulo 13, versículo 1, ou capítulo 1, aliás, capítulo 13, versículo 1, quase que não sai, né, irmãos, mas saiu. Diz assim o texto: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, preste atenção, a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com sacrifício, que os mesmos realizavam. Ou seja, os pagãos, não estamos ainda falando de cristianismo em Roma. Roma era pagã, tinha suas divindades, tinha os templos, vários templos erguidos, as suas pseudo-divindades, né? E os mesmos queimavam libações, sacrifícios, faziam sacrifícios a estas mesmas pseudo-divindades. Ao ponto de, em um determinado tempo, né, em que é isso que Lucas está relatando, né, em que Pôncio Pilatos aproveita da ocasião, onde existiam muitos galileus, e aqui nós estamos falando sobre a queda, né, a queda da Torre de Siloé, né, quando muitos galileus ali presentes, Pôncio Pilatos aproveita da ocasião para celebrar o culto, para queimar ofertas, ofertas às suas pseudo-divindades. E estas ofertas nada mais eram do que o sangue daqueles galileus misturados aos sacrifícios que ele fazia. E assim, ao ponto de Lucas relatar este fato, né? Este fato para Jesus. Este era, então, Pôncio Pilatos, homem cruel, homem ímpio, homem que precisava de conversão e de que, com certeza, no seu coração, nós não estamos aqui julgando, né? Ou por superstição ou não, até mesmo no momento de condenar a Jesus, porque ele era que condenava, o tribunal, né? O tribunal judeu, vamos chamar assim, que eram compostos por autoridades, sumos sacerdotes, mestres da lei, doutores da lei, né? Eles só podiam julgar se assim Roma consentisse. E ali há, de certa forma, uma resistência, repito, não sei se por superstição ou não, em querer ele sentenciar Jesus. Ao ponto de a mulher dele dizer que passou a noite inteira, né, sendo incomodada por Deus para que assim não fizesse, né? E de fato ele não julga a Jesus, né? Ele manda trazer água e lava suas mãos. No entanto, ou entretanto, quem irá condenar, insuflados pelos mestres da lei, né, pelos sacerdotes, subsacerdotes, pelas autoridades judaicas, né, será o povo reunido ali, onde era comum soltar um dos presos,
ao lavar a mão e o povo escolher a Barrabás para ser solto, enquanto que Jesus fora condenado à morte, né? Este é o cenário histórico, vamos chamar assim, mas também por influência divina. Mesmo a história acontecendo desta forma, não deixou de haver a poderosa mão de Deus conduzindo também a história, né? De forma, queridos, que aqui nós vemos algo interessante em relação, né, a Pôncio Pilatos, repito, homem cruel, né, homem impiedoso, homem que não tinha misericórdia, gostava dos gladiadores, de lutas, né, ao ponto dele lavar as mãos, né, para que a palavra de Deus também cumprisse, tivesse a condução, né? Porque de fato, queridos irmãos e irmãs, Jesus veio para isto, morrer por estes, ou por esses, melhor, por esses e por este, por você. Jesus veio para cumprir, né, a sentença do Pai. A palavra de Deus vai dizer que sem derramamento de sangue não havia remissão. Subentendemos que remissão de quê? Hebreus vai dizer, né? Sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de pecados, né? Jesus precisava cumprir cabalmente a sua missão, e assim faz, né? Agora, alguns fatos aqui nos deixam sensibilizados a olhar o seguinte: meu Senhor, o quanto o Senhor sofreu por nós. Diz o texto que depois Pilatos manda que os soldados, entrega aos soldados para ser Jesus crucificado, juntamente com os dois malfeitores, não é? E aqui o texto deixa muito claro que os soldados, ao pegarem Jesus para levá-lo à crucificação, antes eles passam pelo pretório e lá estavam reunidos, né? Estavam reunidos lá no pretório nada mais, nada menos do que os sacerdotes, né? Juntamente com as autoridades, as altas autoridades judias, né? E os soldados, ele aqui cumpre um ritual terrível. Pegam a Jesus, né? Pegam a Jesus, o colocam em um tronco, uma espécie de tronco, aonde esse tronco a pessoa que estava sentenciada à morte tinha de levar pisa, chicotadas. Eram chicotes terríveis de 3 pontas. Nas 3 pontas, de couro cru, se levava caniço, né, feito de ossos, né, pedaços de ossos, ou de chumbos afiados, né, como se fossem navalhas, e que aonde pegasse aquela pancada, né, penetrava de forma que ao puxar o soldado, né, ao puxar, vinha pedaços de carne, ao ponto que alguns comentaristas dizem que alguns ossos de Jesus ficaram expostos com aquilo, né? Tinha um número X de chicotadas, né? E vejam que o chicote era composto de 3
3 fitas ou 3 pedaços de couro cru que dói, dói mesmo. E nas pontas tinham esse tipo de instrumento de tortura, né? De tortura, aquele chicote era para torturar. Então fico olhando ali Jesus levando aquelas chicotadas, meu Deus, meu Deus. E eu fico triste quando vejo pessoas insensíveis que se dizem cristãs, que não veem o quanto o Filho de Deus sofreu por amor a esses, né? Ou melhor, a estes pecadores, que nós continuamos pecadores, mas muitos são insensíveis, não medem o tamanho do sofrimento de Jesus, né? O quanto Jesus sofreu por amá-los e para satisfazer a ira implacável de Deus que exigia sacrifício. Talvez você diga assim, mas esse Deus é tão carrasco? Não, queridos. É o preço do pecado. É o preço do pecado. Jesus veio pagar o preço, o preço exigido, que foi dar a sua vida para ser derramado pelos mesmos. O sangue de Jesus foi derramado pelos mesmos pecadores também, cujo coração era dominado pelo sentimento maldoso do ser humano. O ser humano é mau, a Bíblia diz que todo ser humano nasce com o cerne da maldade, do pecado, da desobediência, de fazer tudo contrário à vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, mas o homem geralmente gosta mais do pecado. O homem carnal, o homem sem Deus, o homem insensível à voz de Deus. Assim cumpre Jesus, ao ponto de ser colocado sobre ele uma coroa, zombando. Aquela coroa foi, quando deixa Jesus despido, que coloca um manto com cor de escarlate, sobre o corpo de Jesus, onde coloca um caniço na sua mão, representando um cetro, o cetro de poder. Somente os reis carregavam cetros, que indicavam que ele era o soberano, tinha o poder. Mas eles fizeram isso zombando, e com aquele mesmo caniço batiam sobre a cabeça de Jesus, onde estava a coroa, para que a coroa perfurasse a parte mais dura da cabeça, que é o couro cabeludo. E assim acontece, E a via sacra, como muitos chamam, dolorosa de Jesus, começa ali, quando vai a caminho do Gólgota, que quer dizer Monte da Caveira. Aparece alguém por nome de Cirineu, aliás, Simão, e os soldados o fazem ele levar a cruz de Jesus, porque Jesus, ao ir até aonde ia ser crucificado, ele estava muito debilitado, já estava sem força. Mas assim acontece, E assim o crucificam a Jesus. Crucificam a Jesus. Ele já lá neste Monte da Caveira, já pendurado sobre a cruz, vemos a maldade humana. Existe um adágio popular que diz assim: eu não concordo. Com certeza eu não concordo. Quando você ao ver, isso é um dito de quem não tem Deus no coração, tá certo? Eu acredito que você tenha Deus no coração, que você não procede desta maneira.
E o dito diz, quando você vê alguém jogado, caído no chão, já pronto a morrer, termine-o de matar. Foi quase o que fizeram aquele povo que estavam ali de forma curiosa. Ao olhar Jesus, a gritar, né? Eli, Eli, lama sabachthani, até distorce, né? Alguns dizem assim, olha, está chamando por Elias. Tudo bem que ali o momento talvez não desse para escutar, mas a natureza humana é assim. A natureza humana é cheia de perversidade, gosta de distorcer a história, os fatos, a realidade, para mostrar uma pseudo-realidade, um pseudo-fato. E quando falo aqui pseudo no sentido de mentira. E quando Jesus grita, Eli, Eli, lama sabachthani, que estava dizendo, na língua vernácula dele, porque ele falava aramaico, né? Jesus falava aramaico, conhecia o hebraico piamente, porque os judeus é a língua também materna dos judeus, né? Mas ele falava aramaico, até porque a posição onde Jesus cresceu se falava aramaico, né? Então, de certa forma, podemos dizer assim que Jesus não era apenas, não falava apenas uma língua, mas talvez bilíngue, ou quem sabe poliglota, né? Falava várias línguas. Eu acredito assim, ele conhecia os judeus. Todo mestre da lei era obrigado a conhecer as línguas de então, as línguas mais faladas, romana, né, a hebraica e o próprio aramaico, de forma que colocam a inscrição da condenação de Jesus, o porquê, em 3 línguas, em 3 idiomas, né? Coloca na língua dele, judaica, coloca em aramaico e coloca em latim, que é a língua romana. E com certeza Jesus, ele conhecia não só isso, conhecia o grego, né? Vemos discípulos de Jesus seguindo que falava grego, escreveram grande porção do Novo Testamento em grego, não falo nem o Antigo Testamento, que foi em hebraico, né? E por aí vai, né? E Jesus está dizendo, Deus meu, por que desamparaste? Ali não estava um Deus covarde, não estava um Deus covarde, mas um Deus triste em ver que o seu único filho que ele tinha dado, né? Tinha dado em amor ao povo, aos seus, né? Sobre ele estava o pecado do passado, do então presente e dos dias de hoje e quem sabe de amanhã, né? Sobre Jesus. Então diz o texto que Jesus estava desfigurado. Lá Isaías vai dizer que ele estava desfigurado. Aquela desfiguração de Jesus não foi apenas pela pancada, pelo sofrimento, mas em si pelo pecado, né? Cuja ira de Deus se tornou implacável por causa do pecado, do primeiro casal humano, cujo primeiro pecado desencadeou vários inúmeros N's, né? Números de pecado. Ali está Jesus, dizendo, Deus meu, por que desamparaste? Ou me desamparaste? Né? E Deus não olha nem para o seu filho. A Bíblia diz algo interessante lá em Ezequiel, que diz o seguinte, que o que nos separa de Deus, o homem de Deus, não é nada mais, nada menos do que o pecado. Ali estava o pecado da humanidade inteira, dos eleitos, dos que foram chamados para a sua preciosa luz sobre Jesus. E Deus nos perdoou. Né? Da hora sexta à hora nona, diz o texto que houve trevas. Entenda as trevas como escuridão, né? O tempo mudou. Lembre-se quando vai chover que tudo fica cinza, né? Mas uma densidade de escuridão mesmo, né? Tudo ficou fora de ordem naquele momento.
durante 3 horas de agonia de Jesus. Durante 3 horas de sofrimento de Jesus na cruz. Né? Houve trevas. E da hora sexta à hora nona, né? A hora nona corresponde mais ou menos meio-dia. A hora sexta, meio-dia, 11 horas, 10 horas, umas 9 horas da manhã. Né? De 9 ao meio-dia, Jesus agoniza, mas ao meio-dia ele entrega o seu espírito e grita, antes de entregar, está tudo consumado. O que eu vim fazer, eu fiz. Sobre mim estão pecados desses. Né? Sobre mim estão todos os pecados que você possa imaginar sobre mim. E rende seu espírito ao Pai, à morte. Não ao Pai, mas à morte, né? O texto diz que ele, ao morrer, ele rendeu seu espírito. Com 3 dias, ele ressuscita, né? Com 3 dias, ele ressuscita. E na ressurreição, nós não podemos entender como um mito, nós não podemos entender como uma falsa narração, porque foram centenas de pessoas que viram Jesus ao ressuscitar o 3º dia. Jesus ao ressuscitar o 3º dia, ao sair do sepulcro, diz o texto, né? Ao sair do sepulcro, lá do 53, versículo 53, e sair dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entrar na cidade santa e apareciam a muitos. Quem foram esses? Aqueles que estavam mortos, aqueles que estavam enterrados há tempo. Com a ressurreição de Jesus, Jesus trouxe à tona outros também, junto a si. Queridos, que nós possamos glorificar a Deus, adorar a Deus, louvar ao Senhor, pelas bondades e misericórdia do Senhor. Diga a você mesmo, hoje eu poderia estar no inferno, mas graças a Deus, Ele me deu o céu. O céu é o lugar, o destino final dos santos. A santidade começa aqui e agora e culmina no céu. Um dia nós partiremos, se Jesus não vir para arrebatar o seu povo, até antes, né, do grande julgamento, né, se Jesus não vier, eu não vou entrar aqui no milenismo, né, uma coisa é certa, que nós estaremos com Ele para sempre, mas eu quero dizer que este céu já começou no momento que você aceitou o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, em que Jesus fizera exatamente por você. Quando nós falamos creia em Jesus, mas é crer em Jesus e tudo que aconteceu na história de Jesus e os motivos por que aconteceu na vida de Jesus. Então, que você possa pensar no privilégio, no alto privilégio que você tem. Enquanto que tantos não aceitam a Jesus, o que Jesus fez em favor de seus eleitos, muitos. A Bíblia diz que o número dos que irão adentrar na porta larga é muito maior do que os que entrarão pela porta estreita. Imagine-se na porta estreita e glorifique ao Senhor. Porque uma coisa é certa, o céu já começou aqui e agora. Isso que nós estamos vendo, perseguições, mortes, aqueles que professam o nome de Jesus, aqueles que professam a verdadeira religião de Jesus, que é a palavra de Deus, tê-lo como o nosso mediador entre Deus, né? Entre eu e Deus, entre você e Deus, entre todos nós e Deus, né? Apesar de tantos odiarem, muitos
no futuro, creio eu, perderão até a sua liberdade. Muitos morrerão por amor a Jesus para cumprimento da palavra dele. Então glorifica a Deus, porque hoje você tem a Cristo como seu Senhor, como teu guia, como teu orientador, como teu Deus, parte da Trindade Santíssima, e sobretudo como teu Senhor, porque ele agora habita no céu para sempre. Deus seja louvado.